Para achar, a Torá é página 337. Porção semanal Aharimot. Levítico 16. Levítico 16, porção semanal Aharei. Essa semana são duas parashot, Aharei, Aharimot e Kedoshim. E falou o Eterno Moshe, depois de morrerem os dois filhos de Aharon, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E disse o Eterno a Moshe: fala a Aharon teu irmão, que não venha a toda hora a santidade, para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra, pois como uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Com isto, virá Aharon a santidade com um novilho por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. Túnica sagrada de linho vestirá, e calções de linho terá sobre sua carne. Com cinto de linho se cingirá, e com tiara de linho se cobrirá. Vestidos de santidade são eles, e banhará na água sua carne e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 cabritos por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. E oferecerá a Aharon o seu novilho de oferta de pecado, e fará expiação por si e por sua casa. E tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno à porta da tenda da reunião. E lançará Aharon sobre os 2 cabritos sortes, uma para o Eterno e a outra para Azazel. E aproximará Aharon o cabrito sobre o qual caiu a sorte para o Eterno, e o oferecerá como oferta de pecado. E o cabrito sobre o qual caiu a sorte para Azazel, colocar-se-á vivo diante do Eterno, para espiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel, ao deserto. E aparecerá Aharon, e oferecerá a Aharon o seu novilho de oferta de pecado, e fará expiação por si e por sua casa, e degolará o novilho da expiação que é dele, e tomará o conteúdo do incensário de brasas de fogo de sobre o altar, de diante do Eterno, e seus punhos cheios de incenso de especiarias finas, e as trará para dentro da divisória, e porá o incenso sobre o fogo diante do Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o tampo que está sobre o testemunho, e não morrerá. E tomará do sangue do novilho e aspergirá com seu dedo indicador sobre a face do tampo, ao oriente, e diante do tampo aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. E degolará o cabrito da oferta de pecado, que é do povo, e trará o seu sangue para dentro da divisória, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre a face do tampo e diante do tampo. Assim ele fará expiação pela santidade as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos seus pecados. E assim fará a tenda da reunião que está com eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem ficará na tenda da reunião ao ver ele fazer expiação na santidade até sua saída, e expiará por si, por sua casa, por toda a congregação de Israel. E sairá ao altar que está diante do Eterno, e expiará por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do cabrito, e porá sobre os chifres do altar em redor,
E do sangue aspergirá sobre ele com o seu dedo indicador 7 vezes, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. E acabará de expiar pela santidade, pela tenda da reunião e pelo altar, e fará chegar um cabrito vivo, e colocará Arão suas 2 mãos sobre a cabeça do cabrito vivo, e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos, todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do cabrito, e o enviará por mão de um homem designado para isso ao deserto, e levará o cabrito sobre si todas as suas iniquidades à terra inabitada, e deixará ir o cabrito pelo deserto. E virá Arão à tenda da reunião, despirá suas vestes de linho que vestiu para ver a santidade, e as deixará ali. E banhará sua carne nas águas em lugar santo, e vestirá suas vestes e sairá. E fará sua oferta de elevação e a oferta de elevação do povo, e fará expiação por si e pelo povo. O sebo da oferta do pecado fará queimar no altar, e aquele que levar o cabrito a Azazel lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois virá ao acampamento. Ao novilho da oferta de pecado e ao cabrito da oferta de pecado, cujo sangue foi trazido para expiar pela santidade, levará para fora do acampamento, e queimarão no fogo seus couros, suas carnes e seus excrementos. E aquele que os queimar lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois virá ao acampamento. Isso será para vós por estatuto perpétuo, no 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis as vossas almas, e obra alguma vós não fareis, nem o natural, nem o peregrino que habita entre vós, porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos vossos pecados diante do Eterno, sereis purificados. Sábado solene é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo. E fará expiação o sacerdote que foi ungido e que foi sagrado para servir em lugar de seu pai, e vestirá as vestes de linho, vestes de santidade, e fará expiação pelo santuário da santidade, pela tenda da reunião, e pelo altar fará expiação, e pelos sacerdotes, e por todo o povo da congregação fará expiação. E será isto para vós por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados, uma vez ao ano. E fez como ordenou o Eterno a Moshe. Pois bem, esse texto que a gente acabou de ler, essa parte, principalmente essa parte final, você viu que está dizendo sobre estatuto perpétuo, e que deve ser feito isso uma vez ao ano, no 7º mês, no 10º dia. Então está falando de quê? Yom Kippur, quando você passa pelo 7º mês, o começo, que é a passagem de ano judaica, e 30 dias antes, no mês de Elul, as pessoas já começam a fazer uma introspecção, avaliando a oportunidade que você teve. Ontem, por exemplo, nós conversamos na terça, e ontem nós conversamos a respeito dessa questão de que o mundo vindouro ele vai chamar. Então o Rabi fala desde a semana passada no Pirkei Avot 4, está dizendo que nós estamos numa antessala, e estando nós numa antessala, a gente deve estar todos preparados, porque na hora que a porta abrir e o teu nome for chamado, não tem mais o que você fazer, ninguém pode tirar você dali, você vai ter que comparecer diante do Eterno, ou seja,
acabou a tua vida. E conforme lemos no livro Derem Hashem, do Lusato, nós temos visto neste capítulo 3 e 4 que a alma, ela tem o mundo próprio, o mundo das almas, que vai ficar muito claro isso justamente quando essa porta abrir. Por enquanto estamos todos numa antessala, e o tempo determinado para esta antessala é esse período de vida que nós temos. E na hora, portanto, que abrir a porta, nós teremos de comparecer diante do Eterno. Não adianta a pessoa achar que ela tem que ficar aqui mais tempo, dar desculpa, e não vai adiantar também ela dar desculpa de por que ela não mudou o comportamento, ela não conheceu as coisas do Eterno, ela não teve entendimento, e por que ela escolheu não fazer as coisas de um modo correto. Todas as desculpas que forem dadas, conforme lemos ontem, quando alguns malvados vão chegar diante do Eterno e vão dizer assim: nos dê um tempo e nós teremos arrependimento. E o Eterno fala: vocês são tolos. Porque o tempo todo que nós temos para isso é o tempo que nós temos de vida. Agora, se cada pessoa está usando o seu tempo de forma errada, não terá como trocar ideia com o Eterno, tentando convencer que você procurou fazer o seu melhor. Porque aqui é o lugar que nós temos de esforçar, aqui é o lugar que tem que, além de demonstrar o esforço, você pode crescer. Anjo não cresce, não estou falando de crescimento de estatura. Anjo não cresce, mas o ser humano, ele não só cresce, como é imperativo, ele tem de crescer. E o que faz a pessoa crescer é conhecer a Torá do Eterno e praticar as suas ordenanças, tá? E ontem a gente deu bastante exemplo nessa questão, que nós temos oportunidade de fazer isso em todo lugar, numa comunidade como nós estamos, na comunidade que é teu bairro, na comunidade que é o lugar que você trabalha. A gente está sempre cercado de pessoas, e pessoas estão sempre necessitadas de alguma coisa, e o que mais nós temos é alguma coisa para poder cumprir mandamentos do Eterno em favor de outros. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade. Ao mesmo tempo que a gente pratica essas coisas, o nosso caráter, ele vai sendo alterado. A gente já vem discutindo isso nas últimas 2 semanas, pelo menos. Agora nós estamos num momento em que este tabernáculo, ele começa literalmente no seu funcionamento. E o funcionamento do tabernáculo, ele não é tão somente como as pessoas, principalmente no meio cristão, sempre a pergunta é: por que tem essas coisas na Bíblia? Você foi acompanhando a leitura dessa paraxá, desse capítulo, no caso, e você vê que cabrito 1, cabrito 2, sangue de um, sangue de outro, e vai aspergir 7 vezes, e faz isso e faz aquilo, e carne, e sangue, sangue, sangue. A pessoa leu um parágrafo, ela já se perdeu, e só fica na imagem de sangue, 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 e a pessoa pensa: isso não é uma leitura agradável, isso não é uma leitura que edifica. As pessoas querem um texto assim: os pensamentos que eu tenho sobre vocês são pensamentos de paz. Eis que o Senhor está olhando para vocês para abençoar. O povo, de uma forma geral, eles querem aquilo para satisfazer o desejo corporal deles. Corporal é desejo humano, coisas da estrutura aqui da terra, deste mundo. Só que, pensando assim, eles estão justamente indo na mão contrária daquilo que é a ideia do Eterno, porque aqui é um lugar para esforço. Se há somente a bênção nesse sentido,
que você recebe algo sem merecimento, isso é chamado na literatura judaica de o pão da vergonha. E pão da vergonha é uma pessoa que recebe algo de Deus sem merecimento. Quem gosta de usar o Novo Testamento, então pode lembrar uma palavra de Paulo, que ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Agora, as pessoas não sabem o que é esse esforço. Veja só, até aqui nesse momento, Arão, ele não tinha tomado posse. Até então, quem comparecia diante do Eterno e era o responsável de fazer essa mediação diante do povo era Moisés. Moisés, então, era o homem nesse sentido, tá? Mas veja, mesmo sendo este homem, não houve ali no meio deles idolatria, tá? Se você pensar nos tempos atuais, se você pega uma pessoa você pega um exemplo de cada religião aí, tá? E você vai constatar que uma pessoa está fazendo uma coisa tão presente diante de Deus, essa pessoa começa a ser, entre aspas, cultuada no meio do povo. Ó, você tem um exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco, por mais que você seja de judaísmo, de catolicismo, de qualquer outra religião, quem que pode falar que esse homem não tem sido um homem simpático? Um homem que está andando no Papa Móvel, vê determinada situação, ele parou o carro, desceu e estendeu a mão à pessoa. E muitos vão dizer, mas ele correu o risco de um atentado, tá? Um homem que tem tido coragem para falar determinadas coisas, matéria últimas aí que o Vaticano tem, entre aspas, novamente, feito as pazes com o judeu, no sentido de dizer que eles entendem agora, pelas pesquisas feitas pela equipe deles lá, que de fato o judeu tem salvação como eterno sem cruz, sem sangue da cruz, sem o Messias do cristianismo. Então, um homem, para ter coragem de dar a cara para bater assim e tocar em assuntos polêmicos, assuntos tão polêmicos, que aí sim ele estava correndo o risco de ter um atentado, tá? Então, nisso tudo, essa simpatia, essa bondade, essa forma, ele não tem sido venerado como líder? Claro. Você vê o presidente de um país, muitos lugares o presidente é um deus, quase que lembrando a época dos imperadores, que eram cultuados como deuses, e tinha inclusive culto a ser feito a eles, a divindade deles, tá? Isso na época do Império Romano. Então, cultuar pessoas como cultuaram Jesus e cultuaram tantos outros não era novidade nenhuma, já era algo muito comum. E o que aconteceu aqui com Moisés é que, por tudo que ele participou, qual homem na história do mundo fez para com Deus e para com o povo o que Moisés fez? Nenhum. Não houve. Então, o ícone no judaísmo é Moisés, e ele foi venerado, adorado? Em nenhum momento. O que aconteceu é que o povo chorou muito a época da morte dele. E o Midrash relata a história de uma conversa que o próprio Deus tem com ele próprio. Sabe quando você fala sozinho em voz alta? Então Deus se pega conversando consigo mesmo, se lamentando, e vai falando: e agora? Moisés é morto. O que será de mim? Quem é que vai se colocar entre o povo e mim para defender o povo, como Moisés fazia?
Aonde eu vou arrumar um homem como ele? Quem que estará disposto a entregar a sua própria vida em favor de um povo que não merece? Claro que na prática de um pecado, não eram merecedores. E mesmo assim, mostrando a grandiosidade dele como profeta, porque na classe de profecia que Moisés ocupou, nenhuma pessoa humana ocupou. Então, mostrando essa grandiosidade dele, ele não foi idolatrado, ele não foi adorado. Não houve idolatria no acampamento de Israel, como um homem desse presidindo o povo, tá? Agora, Aharon, ele vai tomar posse de algo que Deus fez por ele. Deu a ele o sumo sacerdócio. Então agora ele recebeu esse chamado, mas ele recebe um chamado. Olha o nome dessa paraxá, Aharemot, que é depois da morte. Depois da morte de quem? O texto começa falando, depois da morte de seus 2 filhos. Então, dos filhos, quando Nadab e Abiú morreram, aí Deus dá ordem para Moisés, para que ele possa chamar Aharon, seu irmão, e informar que chegou o momento dele começar o ofício dele. E dada a ordem, ele teria que matar aquele animal em relação aos pecados dele, da família dele, e depois o outro que é para a nação toda. Aqui começa o marco que até hoje, todo ano, no mês 7º, Tishrei, no dia 10, é Yom Kippur. É o momento em que as pessoas vão ter o veredito de Deus, se são dignas de terem mais um ano de vida, se são merecedores. Quem se acostumou a comer o pão da vergonha, ele tem que ter a sensibilidade de começar a compreender que chegou a hora da mudança, chegou a hora de começar a andar com as próprias pernas, chegou o momento de sair da vergonha, porque pão da vergonha não é mérito, é demérito. Ninguém tem que se orgulhar de ter recebido algo que ele não fez por merecer. Conta-se a história de rabinos que estavam todos assentados numa grande mesa e todos eles tinham as mãos uma amarrada na outra. Ou seja, eu estou aqui na mesa, tem um do meu lado, tem um do meu lado e completo toda a mesa. Então essa minha mão está amarrada na mão da pessoa que está do meu lado esquerdo, a minha mão direita amarrada na mão daquele que está do meu lado direito, e assim vai. Todos estão do lado do outro com as mãos amarradas um no punho do outro, todo mundo com fome, e em cima da mesa uma grande vasilha de sopa. A comida está diante deles, mas quem que conseguiu comer? Se a mão está amarrada na outra. Até que alguém teve a feliz ideia. Então ele levantou a mão, os dois juntos, pegou a concha, colocou no prato, e aí assim e ele serviu o companheiro. Ao invés de ele servir a si mesmo, um passou a servir o outro. Então a ideia é justamente isso. Você não está para servir a si mesmo. Se você aprender a começar a servir o outro, já é um bom começo. Quando Aharon ele perde os 2 filhos, é dito num outro pedaço que os 2 estavam caminhando, os 2, Nadab e Abiú, e Moisés e Aharon à frente. Então Moisés era o tio deles, e Aharon o pai deles. Os 2 líderes da nação estavam à frente e esses 2 atrás. E um conversando com o outro disse: quando será que eles vão morrer? Porque certamente nós seremos
os líderes deste povo. E essa conversa caiu muito mal nos altos diante do Eterno. E a resposta veio imediatamente, que eles, ou seja, o tio e o pai, iriam ver o enterro deles. E não demorou muito, eles morreram. Tá? Por que eles morreram? Também é colocado que, por que os dois seriam os líderes do povo? Porque depois de Moisés e Arão, quem conhecia mais os assuntos de Torá e ordenanças do Eterno eram estes dois. Então estes dois, eles não eram qualquer pessoas, não eram pessoas que estavam em pecado, porque eles não pecaram no sentido de pecado carnal, de coisas humanas. O pecado deles foi querer servir ao Eterno e fazer coisas diante do Eterno que o Eterno não pediu. Agora, se isso aconteceu, o que te faz pensar que as religiões que existem no mundo todo serão poupadas, porque elas estão fazendo em nome de Deus, para Deus, aquilo que Deus não pediu? E, como eu comentei ontem também, a nossa cabeça, desde que você nasce nesse mundo, você vai ouvindo situações, e a tua mente, ela está conformada com esse tipo de pensamento, e essas coisas ficam muito minimizadas na cabeça da gente. A gente não vê maldade, e a gente começa a atribuir que Deus é tão bom, que ele vai olhar com muita misericórdia para tudo isso, que Ele não vai ligar, que afinal de contas, todas essas atitudes dos homens, no sentido religioso, das religiões diversas, sempre foi em benefício de buscar a Deus. Mas esses dois não entraram também diante do Eterno com a intenção de buscar a Deus? Havia a promessa do Eterno que Ele iria comparecer diante do povo, trazendo fogo do céu. E tinha acontecido a situação, e o fogo do céu não havia descido, e eles então quiseram, sem que um falasse com o outro, eles procuraram o incensário, colocaram o incenso. Por quê? Porque eles conheciam que Deus era favorável a esse tipo de incenso. Só que eles foram levar o incenso diante de Deus quando Deus não pediu. Foi fora do horário, foi fora de dia, foi fora do momento, foi fora de ordem. E outra coisa, eles passaram por cima da orientação da própria liderança. Eles não comunicaram os pais, ou o pai, né? Os dois não comunicaram o pai. Eles não comunicaram o tio para uma orientação. Essas coisas que vai contaminando o nosso dia a dia, e a gente vai se tornando uma outra pessoa. E a gente, sempre em nome da bondade de Deus, a gente acha que Deus vai suportar, vai entender tudo porque Ele é Deus. E aí não há transformação, não há mudança. E as pessoas ficam esperando o famoso pão da vergonha. Ficam esperando uma bondade de Deus ministrada na vida de uma pessoa ou de um povo, sendo que este povo, na cabeça deles, são merecedores ao extremo. Mas na prática, eles não são merecedores, porque eles não têm feito nada para Deus. Têm feito aquilo que eles acham que deveriam fazer, mas isso não serve para o Eterno. Eu tenho certeza, a começar pela minha vida, nós todos teremos muita surpresa quando esse tempo de vida na terra passar. E nós vamos ver que muitas coisas que você achou que estava certinho aqui na terra, que Deus iria aceitar, e você vai ver que não vai aceitar. Não sei como vai ser, mas pelo princípio da Torá, é assim que será. Agora, uma outra coisa, este homem, como pai, acabou de perder 2 bons filhos, que se dedicaram à Torá do Eterno. Morreram querendo fazer o melhor. Essa é a questão. É isso que poderia doer mais ainda. Morreram. Se nós estivéssemos ali, a gente iria pensar assim: mas Deus, não é justo isso. Eles erraram, Deus, mas eles queriam fazer o melhor.
E isso mostra como que emocionalmente nós somos despreparados, porque a gente não quer enxergar a verdade, a gente quer enxergar sempre em defesa, porque quando você defende a causa do outro, na verdade você não está defendendo o outro, você está defendendo a tua causa. Você está se projetando na situação do outro, e você está fazendo não a defesa do outro, está fazendo a sua defesa. Ou seja, o que está querendo dizer? Quando alguém pode pensar, mas Deus, eles morreram, é injusto, porque eles morreram tentando fazer o bem, buscando a tua presença, acertando. Então eles tinham que ter sido poupados, eles tinham que ter sido chamado a atenção, até ensinado a realmente fazer somente aquilo que o Eterno ordenou fazer. Uma pessoa falando assim, ela está defendendo em causa própria. E justamente o que o Eterno fez, relata os sábios, relata Midrash, é dizendo que uma decisão drástica dessa tinha que ser exemplo para que o povo todo tivesse zelo e não cometesse as mesmas coisas. Mas o que tinha ocorrido antes também? Não houve o bezerro de ouro? Quando Deus dá ordem, a vestimenta do sumo sacerdote era 8, a vestimenta apenas dos sacerdotes eram 4. Então, uma vestimenta tinha fio de ouro, tá? Nesse dia, para fazer essa ministração, o Eterno deu ordem para que Aharon não podia usar a vestimenta de ouro, justamente aquela vestimenta que daria destaque, diferenciando de todas as coisas. Naquele dia, se fosse a mais importante, era justamente ela que não poderia ser usada. Tem várias explicações. Uma delas é que devemos nos tornarmos humildes diante do Eterno. Ao comparecer diante do Eterno, você não tem que comparecer com aquilo que você representa ou possui. Exemplo, o que adianta o rico chegar diante de Deus com a sua riqueza? Não vai resolver nada, porque a riqueza dele não vai fazer com que ele seja melhor que outra pessoa, tá? E riqueza no mundo tem sido um destaque de diferença entre as pessoas, tá? É fácil, você vai ver na tua vida. E o ensino judaico é: cuidado com as pessoas que você às vezes maltrata, porque a vida é uma roda. Hoje, essa pessoa que você pode estar maltratando, desfazendo dela, ela está lá embaixo, mas amanhã a roda girou e ela pode estar lá em cima. E ela estando lá em cima, talvez hoje você desprezando ela, amanhã você pode precisar dessa pessoa. E isso a história já provou. Não precisa relatar as histórias de novo, que a gente já deu bastante exemplo dessas coisas. Outro exemplo, seguindo esta linha, é que o ensino geral da parte do Eterno é para que você mantenha a sua humildade. Humildade não é ser pobre, humildade não é ser ignorante. A gente usa palavras no nosso português tudo fora de ordem. Aí fulano é humilde. Quando a televisão mostra lá, olha, esse é um povoado humilde, está mostrando que é um povoado pobre, um povoado sem instrução. Então humilde não é sem instrução, humilde não é pobre. A humildade nesse sentido bíblico, ela está mostrando o coração, a alma da pessoa, a forma como ela se rende para diante do Eterno. Mas e se a pessoa fala tudo errado, pastor? Não tem problema de falar errado, é isso que eu estou falando. Os conceitos estão falando coisa errada. A pessoa fala, nós vai, nós fumo, nós voltemos. Ora, o Adoniran Barbosa ganhou dinheiro com uma música dessa. Nós fumo. Ele também falava assim, a gente sofre, mas a gente se diverte, né? Ou talvez
ele tenha morrido pobre, que é mais provável, mas alguém ganhou muito dinheiro em cima das músicas dele. Muitos quadros que são valiosíssimos hoje, as pessoas quando compuseram músicas, tá? Esses pianistas e quadros, geralmente as pessoas morreram pobres. Tem a história do Schubert, ele queimava partitura, música que ele tinha feito para ele se aquecer, para não morrer de frio. Mas não tinha sucesso. Depois da morte dele, obteve sucesso. Então, naquela época ele era humilde. Humildade para Deus não é grau de instrução. Não é quem tem faculdade, quem não tem faculdade. Não é quem sabe falar e quem não sabe falar. Está se falando de comportamento para com Deus. É a forma como uma pessoa ela se rende. E muitas pessoas acham que elas se rendem diante de Deus em humildade. Elas próprias estão enganando a si mesmas, porque se elas pararem e fizerem de fato uma observação crítica sobre o próprio comportamento dela, ela vai chegar à conclusão que nem ela comparece diante do Eterno em humildade. Pois bem, este homem, logo após a morte dos 2 filhos, ele teve que entrar, tomar posse do maior cargo que existe no sentido religioso, que é o sumo sacerdote, fazer a representação por ele, pela família e pelo povo. Aqui entra a história dos dois, a história do famoso bode expiatório, que daí vem o termo que o mundo inteiro usa. Um para Deus, outro para Azazel. Aí vem a ideia de que Azazel é Satã, tá? Então não é uma oferta para Satã e outra para o Eterno. Aqui o texto está falando que as 2 ofertas, os 2 sacrifícios, era para Deus, só que um relativo à família, à pessoa individual, o outro relativo ao povo. E os pecados que eram vinculados para o povo era lançado sobre aquele que vai para Azazel, que esta palavra ela vai significar um lugar que não tem habitação, um lugar de deserto. Um outro sábio fala que Azazel era o nome de um monte e não uma pessoa, era lugar, era um monte. Deserto, portanto, era para ir para lá. A outra observação é que, por que ele não era morto? Um era morto na presença do Eterno, o outro ficava vivo. Então, não podia morrer. Se fosse levar aqui a questão como se equipara no Novo Testamento, querendo dizer que Jesus morreu por causa do pecado do povo, então a história está errada, porque aquele que cumpriu o papel para carregar o pecado do povo não morreu, ele ficava vivo. Pode perceber, esse que iria para Azazel era ele que estava carregando a carga, o pecado do mundo, e ele não morreu. Ele tinha que ser conduzido por uma pessoa previamente designada para ser levado ao deserto. Então esse animal não era morto, não era para morrer. Agora a oferta lá no templo, aí fazia-se a oferta. A outra equiparação de ensino no capítulo 13 foi falado sobre Metsorá, o ritual que se fazia diante do sacerdócio quando a pessoa era curada da lepra. Também era pego uma ave, 2, uma se matava, a outra soltava. A ideia é a mesma. Esse bode, vamos falar bode porque todo mundo conhece o bode expiatório. Esse bode, ele não foi morto, ele simplesmente foi solto, como aquela ave da libertação também foi solta. Essa é a questão, tá? Então, de uma forma geral, não se coloca aqui como demonismo, não era coisas para demônios.
As duas ofertas foram feitas e entregues diante do Eterno para um único Deus e não para dois. Mais para frente, que eu acho que eu já falei bastante para vocês, além disso, esse homem está investido dessa autoridade toda, Arão, acabou de enterrar os 2 filhos e ele entra numa grande comissão diante do Eterno. E se fosse você? Quer ver um exemplo bem bobo, tá? Eu gosto de dar exemplo bem bobo mesmo. Você tem um aborrecimento na sua casa, só que aquela noite é noite que tem reunião. Aí você não vem, porque você está triste. Não é assim que você faz? Ou não é assim que o teu vizinho faz? Você olha para a cadeira do lado e fala, não é assim que você faz? Não é você, é o outro. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas, não é você não, os outros, que está do teu lado. Tem uma confusãozinha. Quem que nunca faltou numa reunião para assistir o último capítulo da novela? Um monte de gente, o Brasil inteiro. Então, é essas coisinhas que a gente vê, que a gente coloca o nosso eu, as nossas coisas na frente de tudo, e depois nós temos a maior cara de pau de falar que nós somos pessoas boas para com Deus, sendo que a gente troca o ensino de Deus por qualquer outra coisa nossa. Um descanso próprio nosso. É um programa de televisão, é um futebol, é um programa de novela, é para receber uma visita, é porque o cachorro ficou doente. A gente troca Deus por causa de cachorro, a gente troca Deus por causa de filho, a gente troca Deus por causa de pai, por causa de mãe, por causa de amigo, por causa de trabalho, por causa de tudo. E depois nós temos coragem de falar, eu dou os meus dízimos e eu mereço a bênção. Gente, como dizem por aí, vai te catar, né? Aí nessa hora, Deus tem que ser bondoso para te poupar. Só que na hora que aquela porta abrir e o teu nome for chamado, você vai começar a ouvir as verdades no mundo vindouro e você não vai ter resposta. Só vai ter que pagar o preço, sem reclamar. E tem um detalhe. Não é que nem os espíritas falam, mas o judaísmo usa um termo, vida depois da vida, e não vida depois da morte. Então a vida continua depois da morte, é vida depois da vida, e aquilo que você fez vai te acompanhar. O teu dinheiro, como nós citamos ontem, as palavras de Salomão, o teu dinheiro, tua indústria, as coisas que você conquistou, isso não vai te acompanhar na hora da morte. Mas o que você, entre aspas, se esforçou ou deixou-se de esforçar, portanto não conquistou, você vai levar com você. E é isso que vai determinar se você será um pobre ou um rico no mundo vindouro. Estou usando pobre e rico não no sentido de riqueza, mas para você entender que aqui você pode estar pobre e você vê o rico desfrutando de coisas. Então é esse o sentido. Lá você vai ver que aquilo que você se esforçou aqui é que vai determinar lá se você vai ser rico ou vai ser pobre. Entendeu? E rico ou pobre, estou voltando a falar, não significa no sentido de ter riqueza. Eu estou dizendo, dando o exemplo de rico, para mostrar que o rico parece que não tem dificuldade. Está com vontade de comer alguma coisa? Telefona e manda trazer. Quer fazer um churrasco com os amigos? Ele não procura o açougue lá do outro lado da cidade que está vendendo barato. Ele vai até do lado da casa dele, ele quer e vai lá e compra. Deu vontade de ter uma moto, tal, vai lá e compra. Entendeu? Não precisa fazer aquele carnê de 72 vezes. Simplesmente vai e faz. Então essa conotação de não ter esforço, de fazer o que quer, de morar bem, de ter privilégios,
Então o lugar de desfrute que nós vamos desfrutar é no Olam Rabá, é no pós-vida. Só que você só vai desfrutar daquilo que você fez. Mas o grande povo, a grande maioria das pessoas não fizeram. Que será que desfrute que eles terão? Aguarde o dia que você for anunciado. Diz assim, ó. Aí vai gritar o teu nome. Aí você vai suar frio. É assim que vai acontecer. Portanto, Aharon, ele começou a fazer um baita de um serviço para Deus, naquilo que nós chamamos na terra, com o coração partido, que os 2 filhos que ele tinha acabado de morrer. E, na ótica humana, não a ótica divina, na ótica humana, injustamente. Então o pai vai ministrar diante de Deus, que humanamente falando, seria o injusto, por ter levado os 2 filhos dele. Na mente humana. Mas graças a Deus ele não estava na mente humana, ele estava com a mente do Eterno. Então ele compreendeu perfeitamente, foi lá e desempenhou a função dele. Porque se fosse olhar pelos problemas que nós passamos na vida, se você querer servir a Deus somente quando tudo vai bem para você, não há serviço ao Eterno. E mesmo não estando muito bem, nós já deixamos de servir ao Eterno. Tá? E é bom que a gente olhe para a gente e não na vida do outro. Porque olhar para a vida do outro é fácil. A gente falar, fulano não veio na reunião, fulano não lê Torá, fulano não sabe isso, fulano não sabe aquilo. A pergunta tem que ser para mim. Eu sei, eu tenho feito. Que é fácil falar do outro. Só que quando a gente faz depois de 1 semana, 1 ano, 2 anos, a gente faz, e aí a gente vai dar desculpa. Ah, mas naquela época eu não tinha sabedoria. Então por que falou? Aí é que está. E a gente passa vergonha. Agora, passando vergonha, mas a gente aprendendo, crescendo e mudando o comportamento, a gente vai ajudar outras pessoas a não passarem essa vergonha. Aí está muito bom, claro. O duro são apenas os reprodutores. Por isso que vem essa palavra, hipocrisia. A função principal dessa palavra vem do tempo do teatro da Grécia. É atribuída aquela máscara que eles usavam assim, aquilo na época chamava-se persona. Por isso vem o termo na psicologia, personalidade. Tá? Eles colocavam aqui assim na frente, escondendo o verdadeiro eu. Daí vem essa palavra hipocrisia. Você mostra uma coisa que na verdade está escondendo o que você é de fato. Hipocrisia. Nesse sentido nós somos hipócritas, todos nós, todos, começando aqui por mim. E se, acho que a vozinha aqui é a mais velha que está aqui hoje, ela é a maior hipócrita. Por quê? Porque viveu mais. Depois vem minha mãe, depois vem eu, depois vem o Nequinho, depois vem... Porque quem viveu mais teve chance de ser mais hipócrita. Agora, não é porque a senhora é a mais velha do nosso meio que vai continuar sendo hipócrita. Vamos mudar. Se tem mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu disse ontem, perguntaram pro Galileu, quantos anos você tem? E ele todo de barba branca, né, quem respondeu 8 anos, no máximo 10. Aí todo mundo ficou sem entender. Um homem velho desse, 8 anos, ele tem deficiência mental? Aí ele explicou, na verdade eu não estou te respondendo quantos anos eu tenho, porque os anos que eu tenho eu já vivi, eles já não existem mais. O que eu estou te dizendo, 8 a 10 anos, é o que eu acho que eu tenho ainda para viver. Então a minha idade é 8 a 10 anos, é o que eu tenho, porque as moedas que eu já gastei, eu já não tenho mais. É uma palavra muito sábia.
Então, somos hipócritas? Somos. Mas vamos tentar mudar a nossa hipocrisia? Quanto tempo nós temos? 1 ano, 2 anos, 10 anos de vida? Então, ao invés de olhar que nós ficamos 50 anos hipócritas, vamos olhar para frente. Tenho a chance de mais 10 anos? Então eu vou me esforçar para não ser hipócrita mais. Já é um grande lucro. Essa paraxá, ela vai entrar num tema que ela fala de um tema usando reencarnação, mas eu não quero tocar nesse assunto, como é um assunto polêmico, que as pessoas receberam ensinos mais no sentido de Allan Kardec, e não é isso que o judaísmo ensina. Então eu não vou nem tocar no assunto, que a gente não tem tempo para fazer diferença e explicar. Um outro tema que vai entrar no capítulo 18, famoso capítulo 18, são os relacionamentos consanguíneos, os casamentos proibidos, e também vai entrar o relacionamento sexual, aquilo que é proibido, que é perversão. E aqui, como nós já destacamos em outros momentos, dando aula por 3 dias seguidos, falando sobre o homossexualismo, que a gente já ensinou, aqui falta um pedacinho que a gente não explicou, que a oportunidade pode ser agora. Uma coisa que você já aprendeu: a alma, ela é andrógena, ou seja, a alma é masculino e feminino. Onde se comprova isso pela Bíblia? Antes que Adão fosse criado, está escrito que Deus fez o homem e mulher. Não é como a tradução coloca lá, homem e mulher, te dando a ideia que Deus fez o homem e depois a mulher, 2 seres independentes. Não, o hebraico mostra. Não é o português que vale, não é o inglês que vale o que está no hebraico. E no hebraico está escrito que Deus fez homem e mulher, mostrando que a alma da pessoa, ela tem as duas energias sexual. Ela é masculino e feminino. Então o que acontece? Acontece é que quando uma pessoa nasce nessa terra, ela entra 50%, ela tem 50% para realizar a função homem e 50% para realizar a função feminina. Então a tua alma entrou no teu corpo e você é uma mulher, e você é uma mulher tanto de corpo físico quanto de alma, é porque você, naquele 50% que você tinha para um lado e para o outro, você desenvolveu mais o lado que compete com o teu corpo. Então você está num corpo de mulher e que pendeu e exercitou aquilo que é de mulher. Um outro que também está no corpo de homem, ele também desenvolveu, arrastou mais então de 50%, ele foi lá para 70%, 80% homem, 20% ficou mulher, tá? Quer ver uma prova biológica? Uma prova biológica. A prova biológica, você vê uma pessoa que quase não tem barba, um homem, tem um fiozinho aqui, e insiste em deixar crescer. Fica aquele chumaço aqui, ó, outro chumaço aqui, e um chumaço aqui. Tem algum que só nasce aqui, né? Por que não nasce pelo? Quem pode chutar? Por que não nasce pelo? Porque o hormônio feminino é maior do que o hormônio masculino. E aquelas mulheres que vai até para circo, a mulher que tem barba, hein? E o pessoal de dermatologia cobra caro para fazer aquela infiltração lá, ou então aquele tiro de laser para poder matar os pelos. Porque tem mulher, gente, que ela passa gilete aqui assim, aquilo fica até azulado de barba, não é? E aqui então?
Eu nem quero falar quem está gravando, mas conta-se uma história que uma conhecida minha, parente nosso, professor, né? Professora, estava dando aula e um aluno levantou a mão e falou assim: professora, você faz barba? Acho que deve ter, acho que aquele aluno repetiu. Deve ter repetido de ano. Então, essas coisas biologicamente é fácil compreender, tá? Mas em se tratando de alma, então tem essa questão. A forma como houve esse trabalhar aqui. Aí, esta alma retorna. No que esta alma retorna, ela veio 50%, 50%. Quando ela retorna, ela pode ter retornado 80% homem, 20% mulher. É a mesma alma. Só que na hora que ela volta, entrando no assunto de reencarnação, então, na hora que ela volta e entra num corpo, por exemplo, se é 80% homem, 20% mulher, mas ela entra num corpo de mulher agora, essa alma está quanto? 80% homem, mas num corpo de mulher. Qual é a tendência? A alma dela. Ela vai reconhecer o corpo dela? Não. Ela vai ter prazer nessa energia sexual com quem? Com homem ou com mulher? Com homem. No Novo Testamento, Jesus fala que há eunucos que já nasceram assim. Há eunucos que os homens o fizeram assim, e há eunucos que eles a si próprios se fizeram assim. Essa palavra para eunuco, sabe qual é essa palavra? Saris. Ela não teve, porque tem palavra que ao longo dos anos ela vai alterando o sentido dela. Esta palavra, historicamente falando, ela não houve alteração de sentido, tá? Esta palavra significa o que? Homossexualismo. Então, isso está querendo dizer que há homossexual que nasce por Deus, já nasceu assim. Essa palavra para quê? Saris, a palavra Saris, você está dizendo? O eunuco. Porque ele não casa. Isso, historicamente também é atribuído para os essênios, né? E muitos que não está entendido. Então, a parte principal que eu ia dizer é sobre essa energia sexual da alma, tá? É uma coisa que a gente não tinha comentado naquelas aulas que já foram dadas. O texto, novamente, aqui ele vai falar o famoso texto dizendo que um homem não se deitará como homem, como se fosse mulher. Você conhece um homossexual que se deita com outro homem sexual? Ele faz este homem de mulher? Você já viu um homossexual que se deita com outro homem sexual fazendo um dos dois de mulher? Não tem, gente. Então esse texto não se aplica nem ao homossexualismo. Isso é a grande sacanagem que foi feito religiosamente falando para divulgar para o mundo. O que está falando aqui é que Deus está dando ordem. Leia o capítulo todo, não um pedacinho. Lendo o capítulo todo, você vai entender que a ordem que Deus está dando é para que o povo que Ele está gerando como um povo eleito, ele não deve ser no comportamento conforme as nações vizinhas. O que era costume das nações vizinhas? Prostituição cultual, tanto de homem quanto mulher, seja homossexual, seja heterossexual, aplicado à divindade. Outra coisa importante: os donos de propriedades faziam uso de seus empregados, homens que eram heterossexual, e estes donos, que sentia que era dono como se fosse um escravo, abusava dele sexualmente. Então ele está fazendo o homem que é homem como mulher.
Deus não permite isso. Entendeu? Essas coisas todas estão muito bem claras. A pergunta que eu faço para vocês é: por que os rabinos, na grande maioria, não ensinam o certo? Por que os padres não ensinam o certo? E por que os pastores não ensinam o certo? Muitos não ensinam o certo porque aprenderam errado, e o certo para eles ficou aquilo que é o errado. Eles não sabem que é o errado. Muitos pastores também aprenderam errado, não sabem o que é certo, inclusive por não conhecer o hebraico. E quem, no sentido judaico, que conhece o hebraico, conhece essa estrutura toda e insiste em vir no YouTube, na televisão, nos livros, dizendo que Deus é contra. Deus é contra aquilo que eles se tornaram: promiscuidade, essas coisas todas aí, infidelidade, promiscuidade, essas coisas todas que causam ojeriza as pessoas. Ora, o verdadeiro homossexual, gente, ele tem que ser uma pessoa comum, normal. A única coisa, ninguém precisa saber que ele é homossexual, porque na hora que ele vai exercitar aquele lado dele, ele vai exercitar entre quatro paredes com o companheiro dele ou com a companheira dela. Não é algo que, aonde está escrito que todo mundo tem que saber o que o outro é. Ora, alguém que se preocupa com o que eu faço na minha casa? Seu curioso. Seu curioso, fica só pensando naquilo. Entendeu? Ninguém fica pensando. Agora, a mente de muitos homens e de muitas mulheres fica pensando: ai, se fulano me desse chance. Não é assim que tinha um personagem na TV? Ai, se ela me desse bola. Tá? Tá pensando uma energia desenfreada. Agora, no sentido normal, dentro de padrões normais, ninguém sai na rua e fica pensando: olha, o meu chefe é casado, tem filho, será que ele é? Ninguém questiona. E por que uma pessoa que está solteira, que às vezes tem uma voz mais efeminada e tal, não sei não, esse cara é isso, essa mulher é aquilo, e você fica interessado no que ela faz, e esse interesse rouba toda a pessoa que ela é, rouba o profissionalismo dela, rouba tudo que ela é como ser humano, e fica só aquele carimbo que ela é uma coisa. Quando que esse carimbo de homossexualidade determina alguém? Está tudo errado, gente. Ensino errado, forma errada, interpretação errada, jogo de interesse. E estes próprios que fazem parada gay, quem assiste uma parada gay, fica com raiva deles, porque lá eles abusam, faz um monte de coisa que não é para ser feito. Então eles também se ajudam a que a sociedade fique contra essas coisas. E a religião, como é um jogo de interesse, principalmente dinheiro, vai jogar com as palavras que a sociedade quer ouvir. Então, jogo de interesse. Mas eu não quero que você fique preocupado com o jogo de interesse, porque o dia que você tiver um amigo, conhecer alguém que tem esses conflitos, tá? Como está passando nessa novela da Globo que começou, está mostrando a menina que tem esse conflito. Veja como essas pessoas sofrem e não encontra ninguém para ajudar. E você pode ser esse alguém que vai ajudar e vai explicar o certo e vai permitir que essa pessoa faça techuvar ao Eterno, para ser ao Eterno aquilo que a alma dela é, e não aquilo que as pessoas querem que ela seja. Mas tem que ensinar o certo. Vai ser um alívio para a pessoa, vai ser um alívio para a família e vai ser um alívio para a sociedade, tá? Por isso que eu toquei nesse assunto, porque essa paraxá entra no famoso capítulo 18, aonde tudo é muito mal ensinado. E olha, te digo uma coisa: você que está ouvindo essas coisas e compreendendo, você é uma porcentagem muito reduzida da população mundial que conhece a verdade e compreende a verdade.
porque o resto tudo vai como ovelha que vai para o matador. Parece aquele trailer do Pink Floyd, tudo salsicha na esteira indo para a moenda, tá? E você aprende, você vai cumprir Torá, que é exercitar a Hesed de Deus, misericórdia de Deus para com as pessoas, não por causa do teu ponto de vista, mas por aquilo que Deus trouxe de conhecimento do mundo espiritual. Tá certo? Podemos parar por aqui.